Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso Zé da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. A vós louvor, honra e glória eternamente. O Cântico de Daniel, no capítulo 3º, o Cântico das Criaturas ao seu Senhor. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Mergulhados no amor do coração de Jesus, cujo mês lhe é dedicado, já honrando esses dias Santo Antônio, queremos, na força da palavra e a exemplo de Nossa Senhora, continuar servindo ao Senhor, fazê-lo com alegria, com fé e esperança, ainda mais neste domingo celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, amor que transborda. A solenidade da Santíssima Trindade nos faz mergulhar no mistério de um Deus que, sendo amor, fez-se 3 pessoas para alcançar de modo pleno toda a nossa humanidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são expressões de um amor tão generoso que não se fecha em si mesmo, abrindo-se totalmente para gerar, salvar e santificar a vida. Por isso, não devemos tentar explicar a Trindade com a nossa lógica racional, nem queremos enquadrá-la em nossas estruturas temporais, pois ela é justamente uma maneira que Deus encontrou para ser próximo e acessível de todos em todo tempo e em todo lugar. Deus caminha com o seu povo. Em inúmeras ocasiões na Bíblia encontramos Deus se revelando ao seu povo, procurando para libertá-lo, para com ele caminhar. O livro do Êxodo, de uma maneira especial, está repleto dessas iniciativas divinas que visam revelar como Deus é misericordioso, oferente, paciente, rico em bondade e fiel. Essas características de um Deus são confirmadas e recordadas pelo próprio povo que proclama os feitos do Senhor em sua história. Ao passar diante de Moisés, Deus demonstra estar aberto à comunicação com a humanidade e ao perdão. A Trindade é uma escola de vida. Ao mesmo tempo em que a Trindade é a revelação de um Deus que transborda de amor, ela também é uma escola de vida para a comunidade dos fiéis, apontando para aquilo a que todos somos chamados, viver em comunidade, integrando as diferenças, sendo solidários, cultivando a concórdia e vivendo em paz. Nos 3 versículos do Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta o rosto misericordioso de Deus, que não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3,17. Assim descobrimos que Deus não é um juiz que vem nos acusar, mas antes para nos salvar e libertar.
ao reconhecê-lo como Trindade Santa, somos provocados a comprometer-nos para que haja entre nós, em nossas comunidades, famílias e no mundo onde vivemos, aquele mesmo amor, aquela mesma perfeita comunicação presentes entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viver em comunidade, e comunidade perfeita nos inspira a Santíssima Trindade. Quiseramos nós viver mais unidos. A palavra comunhão quer dizer um ajudando o outro a carregar o seu fardo, partilhar com ele a sua luta, celebrar com eles as suas alegrias. Assim, a festa solene da Santíssima Trindade nos inspira a uma vida de mais comunhão, de mais participação, de mais entrega e doação, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E assim compreendemos a força da oração com Dom Valdemar, Padre Hilton, unimos-nos a tantos que estão enmarcados na dor, na enfermidade, no envelhecimento, nos desafios da vida. Quantos doentes no corpo, na alma, no coração, quanta gente pedindo orações nossas pelo programa e diariamente. Então a festa de hoje nos inspira aos cuidados. Se há um Deus que cuida, que partilha, que nos é samaritano, com intensidade de amor, façamos por Ele, em missão, o mesmo propósito. Vivamos juntos, caminhemos ao encontro do Senhor, aprendamos de Nossa Senhora, de Santo Antônio, dos santos de ontem e de hoje da Igreja, que o serviço à vida gera comunhão e parceria. Então troquemos orações, permanemos juntos na jornada da vida, um ajudando o outro a carregar o seu fardo. Na oração nos encontramos, entendemos sua força e o seu poder. É assim que pelo programa, sua equipe, manifestamos nossa amizade, oração e solidariedade de sempre, inspirados no Deus uno e trino, cada um do seu lugar, da sua vocação, nesse convite do ano vocacional, dê a sua plena contribuição para o bem maior de todos. Que bom que Jesus nos deixou o caminho para o Pai e nos revelou a ação do Espírito Santo. Então, no caminho de Jesus, bebamos desta fonte de misericórdia infinita do Pai e bebamos da santidade do Espírito em caminhos de perfeição. Que o amor de Deus nos abasteça, nos enriqueça e nos ponha a caminho. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a quem invocamos também como filha de Deus Pai, como mãe de Deus Filho, como aquela desposada no Espírito Santo, e ainda do glorioso São José, do nosso apóstolo São Judas Tadeu, por esses dias de Santo Antônio, lá de Ritápolis, invocando Santa Rita de Cássia, toda a equipe do programa, você que agora reza conosco neste momento, no que precisa, no que agradece. Juntos em comunhão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. A todos um abençoado final de semana. Boa tarde aos participantes aí, ouvintes do programa Voz da Paróquia São João Bosco, da Rádio Embobas. Essa confiança, essa alegria de chegar até vocês. Vamos celebrar agora, nesse final de semana, a Santíssima Trindade. Lembrando que se encerra a Páscoa na festa de Pentecostes. Tanto é que na liturgia se sugere que se apague o ciro pascal. Nós vamos ter a presença de Jesus na força do Espírito Santo, que faz a nossa vida ser marcada com esse sinal de Deus. Então, assim sendo, vamos celebrar agora a Santíssima Trindade, que está no contexto dos domingos comum na liturgia, lembrando sempre que
A liturgia nos orienta para que nós possamos crescer cada vez mais na fé, no amor a Deus, no amor aos irmãos. Quando Jesus ele manifesta na ressurreição, na paixão, na ressurreição, ele se manifesta e dizendo que não nos deixaria órfãos, mas que nos enviaria o Paráclito. Quando ele nos envia o Paráclito, principalmente na festa de Pentecostes, que ele nos dá a abertura para que nós possamos perdoar os pecados e viver cada vez mais para Deus, ele está também nos indicando esse caminho trinitário que nós devemos palmilhar. O caminho trinitário quer dizer que nós devemos cada vez mais agradecer a Deus Pai que nos criou e faz com que a nossa vida tenha um sentido bonito da graça e esse resgate para que nós possamos viver a integridade da fé. Depois nos enviou Jesus, o Filho que nos redime com a sua vida, a sua permanência, as curas que faz, os milagres que acontecem para que também possa conhecer a grandeza de Deus. E depois o Espírito Santo, enviado por próprio Jesus, que falou que não nos deixaria órfãos, mas que realmente aconteceria a força, a presença dele. Então nós temos a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo e a presença de Deus Pai. Nós não fazemos nada sem ser trinitário. Quando nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por aí afora vai, sempre buscando cada vez mais a presença e o amor de Deus em nossos corações e em nossa vida. Desse modo também nos coloquemos na presença de Deus para que Ele nos abençoe e faça com que a nossa vida seja marcada com o sinal da graça que santifica e faz a nossa vida ter um sentido profundo de entrega, de absorção. Há poucos dias celebramos a visitação de Maria, sua prima Isabel. Ali nós percebemos a força do Espírito de Deus que faz com que Isabel se exclame: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Nessa visita encontramos a Santíssima Trindade, o Pai que ele invoca, que envia o Espírito Santo, que faz com que a vida seja santificada, e o próprio Jesus, que faz com que a vida seja qualificada no amor de Deus. Por isso, celebrar hoje a Santíssima Trindade é abrir um novo horizonte da fé no compromisso, na alegria e na paz. Então, assim sendo, que nós possamos sempre e em todos os lugares, seja sacramental ou extra-sacramental, celebrar sempre a visita de Nossa Senhora e a força do Espírito Santo, a graça que santifica. Porque tudo que nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês nessa confiança e nessa harmonia de fé. Na alegria do Senhor Jesus. Eu sou o Padre Magno, da Paróquia de Cristo Rei, em Ouro Preto, Arquidiocese de Mariana. Meu caro irmão, minha cara irmã, uma boa tarde a você que se encontra sintonizado neste programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Nesse próximo domingo, a Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade, o Deus unitrino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Criador, é aquele que fez tudo, o Criador do céu e da terra. O Filho é o Redentor, aquele que se fez carne, que habitou em nosso meio,
para a nossa salvação. O Espírito Santo é o santificador. A Igreja nos ensina que o Espírito Santo é a fonte e o doador de toda santidade. São Paulo faz a seguinte indagação para mim, para você, para cada um de nós, ao escrever para Coríntios, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós? Ou seja, no ser humano habita o Espírito Santo, o santificador. Este é um mistério de amor indescritível, de um Deus soberano e imenso, que na sua infinita bondade faz morada no homem por amor. A festa da Santíssima Trindade, meus irmãos, é um grandioso mistério que foge completamente à compreensão humana. Certa vez, Santo Agostinho, andando pela areia da praia, submergia em pensamentos profundos e altíssimos que se elevavam ao céu. Entre seus raciocínios, pensava ele no mistério da Santíssima Trindade. Como é que pode haver três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um mesmo único Deus? Ele avistou ao longo, de que ele estava caminhando na praia, ele avista um menino com um baldinho que ia até a água do mar, enchia o seu pequeno balde e voltava. Enchia o balde e voltava, despejando toda aquela água do balde em um buraco na areia da praia. Santo Agostinho, observando atentamente o menino, ele lhe pergunta: o que estás fazendo? O menino, então, com grande simplicidade, olhou para Santo Agostinho e respondeu: eu coloco neste buraco toda a água do mar. Diante da inocência do menino, o santo lhe sorriu e disse: isto é impossível, menino. Como podes querer colocar toda essa imensidão de água no mar deste pequeno buraco? O anjo de Deus o olhou então profundamente, lhe disse com voz forte: em verdade eu te digo, é mais fácil colocar toda essa água do oceano neste pequeno buraco, na areia, do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos a graça de sermos criaturas do Pai, filhos do Pai, a imensa alegria de termos sido salvos pelo Filho e sermos glorificados pelo Espírito Santo. Boa tarde, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Aqui é o Padre Ricardo e estamos no programa A Voz da Paróquia São João Bosco. Neste fim de semana, celebraremos a solenidade da Santíssima Trindade. Todos nós aprendemos, quando fazemos a catequese, que a Santíssima Trindade é o mistério de um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
aprendemos também que é o mistério do Deus eterno, ou seja, daquele que não tem começo e que não tem fim. Depois do domingo de Pentecostes, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Uma solenidade para contemplar e louvar o mistério do Deus de Jesus Cristo, que é um na comunhão de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é um mistério central da fé e da vida cristã. A Santíssima Trindade nos identifica como cristãos. Somos os únicos crentes que adoram um Deus em 3 pessoas. Nosso Deus não é solitário, pelo contrário, é solidário, é família, é comunidade. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, o mistério da Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão humana. Este mistério foi revelado por Jesus Cristo e é a fonte de todos os outros mistérios da fé cristã. Na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, capítulo 34, Deus, que é comunhão e que faz aliança com os seres humanos, se auto-apresenta como clemente e compassivo, lento para a ira e rico de misericórdia. Na segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, São Paulo nos fala da realidade de um Deus que é comunhão, que é a família e que pretende atrair homens e mulheres para essa dinâmica de amor. São Paulo nos apresenta isso com a fórmula litúrgica: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. No Evangelho, São João nos convida a contemplar um Deus cujo amor pelos seres humanos é tão grande que ele mandou ao mundo o seu Filho único, que fez da sua vida um dom total, até a morte na cruz. Nesta história de amor, onde Deus oferece a vida de seu Filho para que os seres humanos tenham a vida eterna, se dá a dimensão do coração de Deus. Ouçamos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esses versículos de São João são um resumo de todo o Evangelho e mostram em que consiste o projeto de Deus. O projeto de Deus é feito de amor que dá a vida. O próprio Deus entrega tudo o que possui, ou seja, seu Filho único, para que a humanidade tenha vida em plenitude. Tudo o que Jesus faz é a favor da vida, para que a humanidade seja salva. Ele não veio condená-la, ao contrário, mediante sua prática de vida, propõe a todos uma vida sem limites. Diante da prática de vida de Jesus, as pessoas têm de tomar posição com Jesus e a favor da vida, ou contra Jesus e a favor da morte. Ele é a luz, isto é, a vida brilhando em todo o seu esplendor e força. A escolha não pode ser pela metade, ou é ou não é a favor da vida. Isso é o que o Evangelho de São João chama de julgamento. Jesus não julga ninguém nem condena, simplesmente provoca a tomada de posição.
Mostra o que cada pessoa é a partir daquilo que faz, a favor ou contra a vida. São as próprias pessoas que se julgam a partir das escolhas que fazem, a favor ou contra a vida. Nossa prática será nossa sentença de vida ou de morte. O amor de Deus se dá na oferta para nós, seres humanos, de vida plena e definitiva. É uma oferta feita por Deus de maneira gratuita, incondicional, absoluta e válida para sempre. Deus, contudo, respeita a nossa liberdade e aceita se recusarmos a sua oferta de vida. Mas rejeitar a oferta de Deus significa escolher o caminho do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência. Se recusarmos a oferta de Deus, tomaremos um caminho de infelicidade que gera sofrimento, morte, inferno. Claro que todos nós somos a favor da vida. Caso contrário, não estaríamos aqui ouvindo este programa, por exemplo. Queridos ouvintes, São João é um evangelista que se deixou levar pela contemplação do amor de Deus. Esse Deus que não teve dúvidas em enviar ao mundo o seu Filho unigênito para apresentar aos seres humanos uma proposta de felicidade sem fim, de vida eterna. Jesus, o Filho único de Deus, cumpre a vontade do Pai e faz da sua vida um dom, até a morte na cruz, para mostrar aos seres humanos o caminho da vida eterna. Agora, eu gostaria de avisar que a festa de Corpus Christi será dia 8 de junho, na próxima quinta-feira, com a seguinte programação: concentração na Igreja de São Geraldo, às 14h30. Saída em procissão rumo ao Santuário São João Bosco. No percurso da procissão, teremos 3 bênçãos do Santíssimo Sacramento. Na chegada ao santuário, teremos solene missa do corpo e sangue de Cristo. Para hoje é isso, agradeço, abraços, obrigado e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e do apoio financeiro da Livraria da Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosse Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, escritório e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.